Então vamos começar aqui os bastidores. Hoje com a Lu aqui se maquiando e o Diego está nos maquiando hoje. Pessoal. Né? A Lu já me maquiou de manhã, já estou toda arrumada. Maravilhosa. E aqui os bastidores é antes dos Conversas que Inspiram. Então, para contextualizar vocês, depois a Lu vai lá comigo para a gente fazer o Talk Show, né? O nosso Talkcast, Conversas que Inspiram. Enquanto isso, a gente vai conhecendo a Lu aqui nos bastidores. Lu, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Lu, é para ti ser... que nem tu não estivesse sendo filmada, tá? É bastidor mesmo, assim. Tá? Tem gente que a gente tá aqui dentro da tua casa, o Diego tá lá te maquiando. Eu estou aqui, eu estou em casa, né? Então tá, ótimo. E eu quero começar já sabendo de ti isso daí. Como é que tu é nos teus bastidores? Como é que é a Lu fora? Porque depois vocês vão assistir os Conversas que Inspiram e a Lu vai falar tudo o que ela faz, com que ela trabalha. E a Lu é uma pessoa que passa sempre nas redes sociais, né? Depois vocês têm que acompanhar. Como é que é fora? Como é que é essa vida real? Extremamente caseira. Extremamente dificultoso para mim eu gravar. É impressionante isso, né? Porque por mais que a gente trabalhe com isso, eu gosto muito também dos momentos que eu preservo a minha intimidade. Então... não é tão fácil quanto parece, né? Mas sou muito caseira, muito vaidosa. Inclusive o dia que estava dizendo aqui quando eu cheguei, né? Não costuma me ver sem maquiagem. Não ando mesmo, nem em casa, porque isso, né? Depois a gente vai conversar sobre isso também. Mas o aprender a me cuidar foi algo que me ajudou a encontrar minha autoestima, não é nem a recuperar, foi a encontrar. Isso já depois de adulta. Então é algo que eu realmente prezo assim no meu dia a dia. E não tem muita diferença não daquilo que aparece. E tu disse que tu te esforça mais para aparecer, porque tu é uma pessoa mais introspectiva? Sim, na minha vida não seria introspectiva, talvez sou mais reservada. Então, ontem, por exemplo, eu abri uma caixinha sobre relacionamento, sobre café da manhã, presentinhos, etc. E falei um pouco sobre mim, mas é algo que não é habitual. Tu vê muito pouco da minha intimidade na internet, né? Que é o meu trabalho. Então eu faço muito essa diferença, assim. Eu sou bem reservada para minha vida pessoal. E Lu, e como é que tu encarou essa coisa de... como é que tu equilibra esses pratinhos de reservar a vida pessoal? Porque deve ter gente que quer saber. Com certeza. Né? E trabalhar assim, divulgando as pessoas que tu trabalha e o que tu acredita, porque tu também tem projetos teus, né? Sim. Pode entrar. É uma linha muito tênue. Dá um oi pra galera. Não tem corte. É uma linha muito tênue, né, Flávia? Realmente eu busco voltar o meu perfil mais para os assuntos que eu gosto de abordar e para a publicidade. Eu acho que esse é o ponto do reservar. Lógico que tu traz um pouco do teu dia a dia, alguns dos teus hábitos, né, que trazem essa conexão, mas eu reservo mais aquilo que realmente eu acho que é mais íntimo. Assim. Não gosto de trazer temas polêmicos, sabe? A não ser que eu acho que seja algo de extrema relevância. Eu reservo. Eu acho que isso também mantém a minha energia mais reservada também, porque a internet desgasta muito a gente energeticamente, né? Então, eu acho que é nesse ponto, mas é muito sutil essa diferença, assim. É porque o pessoal gosta mesmo de saber, né? Tu não quer tirar 100% daquilo que tu vive, mas acho que mostrar 100% também, né, não tem necessidade. Não tem necessidade. Porque quando a pessoa te acompanha, ela quer saber além do que tu trabalha, do que tu acredita, né? Exato. Então, acho que esse é o limiar. Tu também tem isso, Diego? Com certeza. A gente tá sempre ali, né? Muitas das nossas decisões, eu acredito que no dia a dia. E vamos pegar, por exemplo, tu vê alguém postar, tá comendo alguma coisa e te dá vontade de comer a mesma coisa. Né? Então a gente tá sempre buscando referências, né? E querendo saber um pouco mais sobre a vida das pessoas. Né? E isso é normal, principalmente de quem a gente admira, né? Tu gosta, as pessoas que eu gosto de acompanhar, tu é uma.
Eu já vou catar ali os stories, já é um movimento natural do momento que a gente vive, né? Hoje em dia isso é natural. Mas, dentro do meu pensamento, já que o meu trabalho é a minha marca pessoal, né? Então se confunde muitas vezes a minha vida pessoa física com a pessoa jurídica, né? Sim. Então, por que eu reservo muitas coisas? Principalmente porque, infelizmente, não é todo mundo que te acompanha que te admira, né? Então, alguns julgamentos eu acho que nem cabem. A gente sempre vai ser julgado, isso é óbvio. Eu trabalho com o julgamento, eu sou julgada quando eu estou e quando eu não estou, porque estou e porque não estou. Mas tem coisas mais sutis dentro desses julgamentos que eu não acredito que tenha necessidade de expor aquilo para ser julgado. Né? Então, até quando eu trago coisas, por exemplo, futebol, né? É um tema que eu amo, faz parte da minha vida desde sempre, que é polêmico, não é nunca com um tom de deboche, ironia, flauta, que é uma coisa que eu detesto, né? Então eu também tenho um certo cuidado em compartilhar para não abrir espaço para isso. Tu consegue mostrar a tua opinião, o que tu acredita, mas sem diminuir o outro, sem ridicularizar. E sem dar muita ênfase, porque muitas pessoas, mesmo tu não fazendo, elas se acham no direito de fazer. E eu não gosto disso, sabe? Então, meu perfil, eu prezo muito pelo respeito mútuo. Eu busco respeitar, mas eu gosto que quem tá ali também respeite o meu espaço, o espaço dos meus clientes, né? Então, eu cuido muito isso, porque lá atrás eu já sofri com isso. De permitir um pouco mais e... Mesmo sem permitir, né? Das pessoas se acharem no direito de trazer esse julgamento. Quando eu parei de trabalhar com Moda Plus, foi por isso. Teve um post que era trabalho, era publicidade, e uma pessoa, né, foi um caso só, retirou assim de contexto aquilo ali, e a partir daquilo se gerou um problema grande, né? Então talvez tenha sido, até inconscientemente, um dos fatos que tenha me feito redobrar o cuidado com o que é meu, né? Porque tem coisas da Luísa, indivíduo, que não precisam estar expostas, né? Então é esse o meu limite, assim, o meu cuidado. E saber com quem compartilha, né? Nem sem fala, né? Quando a gente está nas redes sociais, a gente está aberto para todo mundo. Tu perde a noção de onde tu tá chegando e quem tu tá acessando. E aí tem coisa, eu digo para as gurias no meu desafio, tem coisas que tá lá para elas que eu tô num grupo fechado, que eu conheço as pessoas, Tu tem que eu consigo me abrir mais e conversar mais com elas, assuntos que algumas vezes são delicados para o público geral, né? Que tu não sabe quem tá vendo, a forma que vai interpretar, porque pode ser um corte daquilo. Exato. Né? É isso que eu te digo, por exemplo, em relação a essa postagem, ela foi retirada de contexto, né? Então, vou te dar outro exemplo que nessa época é um assunto que eu gosto de trazer, porque também vem ao encontro de coisas que eu acredito, mas que é um tema delicado para algumas pessoas, e dependendo da forma como é abordado, que é roupa íntima, lingerie, intimidade de uma forma geral. Então, já trabalhei com marcas e com empresas que nessa época a gente fazia bastante movimento nesse sentido. Mas eu finco o pé de que isso tem que ser movido o ano inteiro. Eu acho que isso tem muito a ver com a autoestima da mulher. Né? Deixar para pensar sobre isso só no Dia dos Namorados e para alguém, para mim, é algo que pode quebrar a autoestima da mulher. Ela tem que pensar nisso para ela e o ano inteiro. Belíssima. Mas, no meu caso, né, hoje no meu perfil, eu tenho um público teen bem fiel, que é uma parcela pequena, mas está ali, eu não posso negligenciar que eles estão ali. Eu tenho um público mais conservador, que também é uma parcela pequena, porém está ali. E agora, essa semana, o pessoal pediu para esse assunto voltar, porque ano passado o Dia dos Namorados foi bem movimentado. Deu muito certo, todas as ações que a gente fez. Mas, talvez nessa semana eu crie um Close Friends para isso. Né? Para que a gente possa debater mais à vontade ali e realmente eu consiga
Não tem noção, porque hoje em dia tu grava tela, tu printa, tu, né, compartilha de alguma forma com alguém Sim. que não está ali. A gente perde a noção igual. Mas é um espaço mais reservado. Então, pensei nessa possibilidade. Talvez hoje ou amanhã eu já role algo nesse sentido. E tu fala em falar sobre essa coisa de usar lingerie ou mais da intimidade de casal, assim? Também acaba entrando, né? Ano passado, eu tinha uma empresa que era minha cliente na publicidade, que tem dentro da loja um espaço de lingerie e sex shop. Então, eu sempre que trago esse assunto, tento trazer para o lado da autoestima, do autoconhecimento. Por isso eu te digo que é um assunto que eu gosto de trabalhar o ano inteiro, mas que no perfil aberto é muito delicado. Tá. E quando tu faz essa coisa assim, voltada para lingerie, para autoestima, para, né, tu recebe muita, assim, deu em cima de ti? Não? Não. Eles te respeitam, muito. O teu público sabe. Até porque assim, se não respeita, eu coloco no lugar, ligeirinho, né? Eu acho que no momento que a gente não dá abertura, facilita um pouco. Lógico que sempre tem gente que não tem noção, né? Isso sempre vai existir. Mas são, assim, extrema minoria. São casos que tu pinça, sabe? Então, muitos pedem dica para as mulheres. Que legal. O meu público é mais feminino, né? De uma maneira geral. E quando foge disso, é muito pouco. É muito pouco. E geralmente com muito respeito, né? Mas aí a gente volta para o ponto da postura e do que a gente seleciona a trazer. A forma como eu mostro o meu trabalho, então eu acredito que já traga essa... Mostra o que tu quer, como é que tu lida com as coisas. Sim, né? Eu acho que antes de qualquer coisa é uma questão de postura e linguagem, sabe? É a forma como tu comunica. Se tu comunicar o mesmo produto de uma forma vulgar, tu vai ter um tipo de resposta. Não concordo que a gente provoque isso, não acho isso, não. Mas que é inevitável quando as pessoas percebem que a tua postura é de mais abertura, né? Ou quando a tua postura é profissional, isso acaba influenciando na resposta, querendo ou não. Então, não tive, assim, problemas sérios com isso, não. Alguma outra, mas assim, a gente consegue, numa boa, colocar, né, as coisas no lugar de trabalho e resolver. E é um limiar, né? Porque tem justamente isso, né? Tem o teu trabalho e tem a pessoa também, Luísa. A pessoa Luísa quase não frequenta meu Instagram, né? Não, muito pouco, muito pouco. Porque, realmente, assim, no momento que ele virou o trabalho, né, muito raro tu vai ver eu postar algo realmente que dê essa abertura para a Luísa sozinha, né? Geralmente, mesmo quando eu estou sozinha, no sentido de não estar associada a alguma marca, é trazendo conteúdo, né? Criando essa conexão para o conteúdo. Ontem, por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, que tinha a questão da cesta de café da manhã, Dia dos Namorados, eu estava sozinha, não estava associada a nenhuma marca, mas era trazendo conteúdo de autoestima, de relacionamento, de pensamento a respeito do assunto, né? Então era questão de cuidado, de relação casal, enfim. Então... Mas é o que a Luísa acredita. Sim, é o que a Luísa acredita, mas acredito que na forma de olhar já seja relacionado à Luísa profissional, sabe? É o que eu sinto, pelo menos, inclusive, por galera, se não concorda, pode nos dizer, até para eu saber depois. Não, que é o jeito que cada um lida com as coisas, né? Como tu conseguiu conduzir isso da melhor forma que funciona para ti. Eu acho que não tem nada Não é certo ou errado, né? Não tem, é a maneira como tu consegue lidar com as duas coisas. É que o que acontece, assim, o que eu percebo, no meu caso, eu acho que isso vai variar muito de um caso para o outro. O meu Instagram começou como um Instagram misto, mas sempre com base pessoal. Então, a minha base de seguidores inicialmente eram pessoas que eu conhecia, me conectava, colegas de faculdade, porque o Instagram começou na época no final da faculdade. Mesmo que eu já trabalhasse na época com moda e já tinha o blog,
não era o foco do meu perfil, era um perfil pessoal. Ele foi se tornar um perfil profissional 2 anos atrás. Era recente como Então, exato. Então, eu precisei adotar uma postura diferente, trazer menos da Luísa, pessoa física, para ali, até para que pudesse ser visto dessa forma profissional, né? Porque hoje em dia eu não me considero, não me apresento geralmente como influenciadora. Não? Não. Eu gosto de frisar que eu trabalho com criação de conteúdo. Eu acho O que tu acha que é a diferença? Eu acho que nos últimos anos se vulgarizou de certa forma a profissão, né? Então tu percebe muita gente que tem ou compra ou tem um número de seguidores X, gera polêmica, tem boa visualização, tem um celular na mão e se diz influenciador. E muitas vezes quer usar isso para trabalho, por exemplo, mas não cobra, não vive disso, não estuda para isso, não se capacita. E eu acho que foi ficando batido, sabe? Pega o celular na mão, sou influencer. E eu acho que isso acaba quebrando com quem faz de forma profissional, né? Quem estuda, quem se capacita para isso, que é o meu caso. Só que, de uma certa forma, viu todo mundo farinha no mesmo saco, assim, né? No dito popular. Sim. Mas, infelizmente, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas a gente sabe que tem uma parcela muito grande que não vê como profissão, vê como forma de holofote, apenas, né? E como realmente eu gosto de criar em cima de estratégias de criação de conteúdo, eu pauto meu trabalho sempre buscando agregar conteúdo, não só o mostrar, né? Não é vitrine. Sim, e conteúdo tu diz uma forma de ensinar as pessoas. Ensinar, orientar, trazer utilidade, trazer consciência sobre aquilo. Então, por exemplo, um provador gosta de elaborar sobre tecido, sobre caimento, sobre formas inteligentes de usar a mesma peça, né? Então, quando tu fala sobre isso, tu cria conteúdo em cima daquilo. Tu não só mostra e diz, nossa, que bonitinho, que fofinho, que... Claro que tu vai agregar com isso também. Mas tu cria conteúdo em cima, né? Quando tu vê, por exemplo, uma loja de utensílios e tu dá sugestões de uso, tu fala sobre a utilidade que vai ter no teu dia a dia, o porquê daquele produto, né? Tu tá criando conteúdo. Quando tu só mostra, tu tá só sendo vitrine, né? E não tá errado, sim, mas é uma questão de estratégia, né? E eu pauto muito o meu trabalho em cima de estratégia. E tenho, para cada cliente, uma estratégia diferente, porque são nichos diferentes. Às vezes, dentro do mesmo nicho, tu tem cenários diferentes, dependendo do tipo de produto de cada um. Então, eu acho que hoje em dia, eu percebo isso, acho que de uns aninhos para cá, né? Tem ficado muito frequente o sou influencer. E às vezes nem se influencia. Mas o que tu acha, assim, o que as pessoas querem com isso? O que te incomoda também? Incomodar em relação às pessoas não me incomoda. Incomoda em relação... Não é nem um incômodo, na verdade. É um posicionamento. Né? Então, eu vejo muita desvalorização hoje em dia. Quando tu coloca todos dentro dessa plataforma, né? E a gente, aqui na cidade mesmo, a gente está super bem servido de influenciadores. A gente tem homens, mulheres, trazendo conteúdo legal, conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, mas eu percebo como uma necessidade de posicionamento. Isso é muito, muito particular. É meu, Luísa. E quando vem acompanhado do influencer, então, nossa, o digital influencer me quebra. Mas respeito, aceito, mas não costumo me apresentar dessa forma. Embora as pessoas entendam melhor quando tu diz assim, do que quando tu fala que é criador de conteúdo, né? Mas acho que é uma questão educativa também. E de debate. Eu sempre estou aberta a debater sobre. Mas foi uma necessidade que eu encontrei até para me localizar melhor dentro desse cenário.
né? Eu não trabalho só influenciando, eu realmente trabalho criando conteúdo. Sim. E criando estratégias de conteúdo. Quando te contratam, é tu que faz toda Sim, essa estratégia? sim, roteiro, cronograma, a estratégia para cada cliente. Então, por isso eu gosto de colocar codificado isso já, sabe? Então, para cada cliente é uma estratégia diferente. Eu não tenho por exemplo, né? O pessoal pede muito Media Kit para quem é influenciador. Eu não tenho para todo mundo. Cada nicho tem uma demanda diferente. Antes de apresentar a proposta, eu sempre sento com cada cliente para entender o negócio, até para saber se eu vou poder, dentro do que eu acredito de trabalho, atender. Porque se não tiver a ver com o meu público, com as minhas ideias, eu não posso vestir essa camiseta. E vice-versa. Não é toda empresa que vai gostar e se encaixar no meu trabalho. Eu acho que isso é para toda a profissão. Né? O Diego tem aqui as fiéis dele, tu tem as tuas, eu tenho os meus, assim como a gente vai ter pessoas que gostam muito, mas pensam, não, nesse momento não é para mim. E acho que isso é normal em toda a profissão. Mas para isso a gente tem que ter um perfil profissional muito bem montado e muito claro. Isso eu faço, isso eu não faço. Trabalho com essa linha. A tua personalidade, né? Tu claro. te conhecer a ponto de tu saber o que para te dá para pegar, o que para te Exato. E por isso eu te digo, para mim, tudo isso que eu te falei em relação à codificação, né, ao nome da profissão, a como se coloca, tudo isso faz parte do meu posicionamento profissional. E isso vai variar de um para o outro. Por exemplo, tu tens as tuas linhas de trabalho dentro da nutrição. E isso desenham a profissional que tu és. Sim. E eu acho que a gente tem que ter isso muito claro. A maquiagem do Diego, a gente bate o olho, a gente sabe que foi o Diego que fez. Agora eu botei caixinha lá para saber se era a maquiagem do Diego, da Ine ou da Dani. E todo mundo sabe. Tu faz teu cabelo maravilhoso, tu bota teu mega maravilhoso, como eu já tive mega com o Diego também. As pessoas sabem. Vem um cabelo, vem uma noiva, sabe que foi o Diego que fez. Porque isso já está desenhado dentro de quem a gente enxerga como profissional. E eu gosto de ter isso claro a meu respeito também. Eu gosto da pessoa bater o conteúdo numa foto minha de café da manhã e saber que é minha. Né? Então, acho que isso tem que ser bem, bem claro. Outra coisa que eu bato muito, assim, eu não gosto de gravar com filtro. Principalmente publicidade, né? Ontem de noite, por exemplo, em casa, já era tarde, eu estava sozinha e tal. Fiz com filtrinho, mas é muito raro. Geralmente eu gravo sem filtro até em casa. Mas publicidade, eu prefiro uma imagem de maior qualidade, sem distorção de cor, sabe? Mais real. Mas isso é também não é questão de certo ou errado, é uma característica minha de trabalho. E desde quando que tu percebeu isso? Tu já usava com filtro e depois passou a usar sem filtro? Quando passei... na verdade foram várias fases, assim, né? Quando eu saí da CLT e migrei total para o digital, e encarei, não, esse vai ser o meu negócio agora, e é isso, que é uma longa história, inclusive. Nessa época eu frequentava muito aqui no Diego. E foi muito abaixo de muito estudo. Já começou a estudar como é que funcionava? Sim, porque ninguém te dá o caminho das pedras, né? Ninguém te conduz. Então, muitas coisas eu tive que errar primeiro, mas eu sempre fui muito, além de estudiosa, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito crítica com o meu trabalho. Não uma crítica excessiva a ponto de engessar ou não postar, né? Mas crítica de olhar várias vezes e perceber, até hoje, e sempre pretendo fazer isso, olhar para a gente ver o que pode ser melhorado, né? Então, de início eu fazia com filtro. Mas todo mundo fazia com filtro, sabe? Depois eu pensei, qual é o sentido de eu fazer isso com filtro, meu Deus? E foi uma forma de te inovar também, assim? Sim. E vejo isso várias vezes, assim, dentro do trabalho, né? Mas a questão do filtro, eu comecei com filtro porque eu já usava filtro e a gente acostuma com o bendito do filtro. E eu pensava, como é que eu vou gravar sem?
E ele também facilita, né? Pois é, mas aí olha o que eu pensei. Eu lembro bem do dia que eu decidi que eu não ia mais usar filtro. Justamente porque a maioria das pessoas diz assim, ajuda, porque tu não precisa te maquiar, porque, né, ou pode usar menos. Mas eu já me monto a drag que eu sou, já às 3 da manhã já tá montada. Já faz entendeu? Já é meu me montar, por que eu vou usar o filtro? Se é alguém que não costuma andar, não, facilita realmente. Agora, por exemplo, quando eu trabalhava... Depois que tu vem no Diego Quase, não precisa. Óbvio, Diego todo dia. Na rua hoje, na luz do dia. Eu, quando trabalhava CLT, na penúltima empresa que eu trabalhei 5 anos lá, e eu atendia Bagé, Dom Pedrito e Pelotas. Muitas vezes a gente saía de madrugada para ir para Pelotas, porque tinha que estar a primeira hora da manhã lá. Primeira hora era 6, né? Então a gente saía de madrugada daqui. Eu ia dentro do carro, faceiríssima, tacando 3 quilos de iluminador, porque iluminador é um negócio pra mim que enquanto não estoura, de tu conseguir passar batom no espelhado do iluminador, eu não paro. E aí... Bom saber. Entendeu, Diego? Fica a dica. Vou jogar muito glitter agora. Glitter vai fazer essa... Assim o Diego vai pegando. Né, E eu tinha um colega que geralmente ia ele dirigindo e eu no carona. E ele dizia, como é que tu te maquia dentro do carro, em movimento? A minha mulher faz tudo assim, com toda a calma do mundo. Minha filha, é prática. É um negócio, entendeu? Eu não consigo me olhar no espelho sem estar maquiada. Me faz bem. Então, realmente o filtro não fazia sentido. Eu sou super a favor da intervenção estética, plástica. Tenho 8, inclusive. Né? Gosto. Gosto, né? E preenchimento. Eu uso o que eu sinto vontade. E eu não vejo problema nenhum da gente querer mudar, melhorar, enfim. Agora, distorcer com o filtro a ponto de, eu queria que meu nariz fosse assim, assado. Não quero fazer nada, mas também não quero mostrar ele assim, gente, é teu, lindo, maravilhoso, entendeu? Então, eu comecei a pensar nesse sentido também em relação ao meu público. Se eu estimulo que a mulher se olhe com mais carinho, mais cuidado e que aquilo que ela possa disfarçar, que incomode a ela consiga mudar, por que eu estou usando filtro? Sim. Né? Eu tenho que dar exemplo. Se eu estou influenciando, eu tenho que influenciar. Né? Então... Tem que primeiro ser o que tu acredita. Exato. E fazer aquilo ser coerente, né? Então, assim, eu amo ver a diferença que a maquiagem faz. Uso no meu dia a dia por isso. É um momento que assim, me relaxa e eu realmente sinto que meu dia começou. Né? Eu geralmente não trabalho nem em casa mesmo que não vá sair sem estar maquiada. Isso é meu. Então, não tinha necessidade do filtro. Mas tu acorda e já vai ter maquiado ou tu tem um momentinho ainda mais... Não, tenho café. Tá, que ainda sem maquiagem. Não, café ainda sem nem alma no corpo. Tá. E aí depois começa o ritual, banhozinho, cabelo, a maquiagem é a última. Aí maquiagem arremata. Aí eu vou. Mas aí tem que levantar mais cedo. Sim, vale total a pena. Dorme mais cedo, levanta mais cedo. Mas é algo que impacta no meu rendimento. Sim. Eu sempre digo, eu piso diferente depois de eu estar maquiada. A postura muda, a tua autoconfiança muda. Então, assim, pode ser só em casa, mas eu preciso estar vestida para trabalhar, maquiada para trabalhar, com acessórios para trabalhar. Eu também, eu sou daqui, eu digo, eu não trabalho de pantufa. Tipo assim, eu faço meus rituais, tudo descabelada, tudo do jeito que eu acordo lá de manhã, mas na hora que é para trabalhar, eu tenho que estar arrumadinha e de sapato. É tão engraçado. Mas o sapato sempre tem que combinar com a blusa. De preferência, bico fino e salto alto, né, Diego? O sapato e a blusa sempre tem sintonia nela. Mas eu acho que parece que... Eu gosto de dizer que a gente tem as personas em nós, né? Então, a minha persona que vai trabalhar, ela é arrumada. Claro. Então, ela tem que estar... E pra mim faz total sentido. Eu funciono muito assim também. Muito. Assim, eu tenho vários rituaizinhos, assim. E é a mesma coisa, o meu café, eu não consigo tomar ele descansada se eu já estiver pronta pra vida. Não, tem que ser com o meu roupão. Calma. No meu tempo, com a minha leitura. Essa é uma, realmente. Essa ainda está no modo descanso. Vamos lá. Vamos fechar agora.
Tá, agora já vão parando, porque aí senão o Diego não consegue com a nossa faladeira aqui. Agora vocês acompanhem depois lá as conversas que inspiram, que aí a gente vai ver o que a Lu inspira, vamos trazer pessoas que ela se inspira, tá? Então sigam acompanhando depois, esse é só os bastidores.